Olá, está começando mais uma edição do programa especial Anuário do Ceará. Você já sabe, o Anuário é a publicação viva mais antiga do nosso estado. Tem cerca de 150 anos. Em 2017, o Anuário está presente em diversas plataformas e uma delas é este espaço, aqui na TV O Povo. No programa de hoje, vamos analisar a economia cearense, conversando com um especialista nela, o economista e consultor editorial do Anuário, Cláudio Ferreira Lima. Fique com a gente, o programa especial Anuário do Ceará já começou. A economia cearense está presente no 6º capítulo do Anuário do Ceará. Lá você encontra dados sobre importação, exportação, empregos, balança comercial e outros indicadores importantes. Para conversar sobre estes temas e sobre a conjuntura econômica do Ceará, eu recebo aqui no programa o economista e um dos pais do Anuário, o consultor editorial da publicação, Cláudio Ferreira Lima. Cláudio, um prazer recebê-lo aqui. Como eu disse, você também é anfitrião, porque o Anuário deve muito à sua concepção editorial, boa parte do que as pessoas conhecem. Foi você que desenhou, o capítulo dos municípios deve muito a você. Enfim, você tem uma experiência muito grande com a gestão pública, como secretário de Planejamento, passou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e é um estudioso, é um pensador dessa economia. E eu sei que você é uma pessoa que briga há muitos anos pelo planejamento. Você não acredita em nada que não envolva planejamento se tratando de economia. E o Ceará, Cláudio, tem na sua agenda hoje um projeto chamado Ceará 2050, que naturalmente remete ao Fortaleza 2040 da Prefeitura da capital. Em que medida esse Ceará 2050 representa, de fato, uma retomada de uma visão de planejamento no Ceará? Bom, Josélio, antes de mais nada, agradeço as suas palavras, de elogio e de incentivo, E eu queria dizer, você falou que a economia está no capítulo 6º, Eu acho que ele está em todo o anuário. Está em todo, você tem razão. Agora, com relação ao 2050, que deve ser lançado talvez no próximo mês, será o primeiro plano de longo prazo do estado do Ceará. Até então, nós tivemos sempre planos de médio prazo. O plano pioneiro foi o PLAMEG, o Plano de Metas Governamentais, o primeiro PLAMEG. Vigílio Távora. Do Vigílio Távora, que foi quem inaugurou o planejamento no estado. E depois se seguiram os outros planos dos outros governos. O PLAMEG foi quando, Cláudio? O PLAMEG é 1963, 1966. Ou seja, a gente demorou quantos anos para começar a fazer planejamento? Pois é, demorando, porque não havia nem condições na época para que a gente pudesse ter uma ação mais arrojada no governo. Porque faltava um dos principais insumos para o desenvolvimento, que se chama energia. Então, com a chegada da energia de Paulo Afonso, chegou primeiro no Cariri, em 61, e depois chegou aqui em 65, foi possível se falar e se fazer a industrialização do estado. É o básico a energia, É o básico, juntamente com a água também, que é outro problema muito sério, que inclusive está na ordem do dia, também. Eu acho que o Ceará 2050 vai tratar, Josélio, dessa questão, principalmente por meio da reorganização da economia agropecuária. Como você sabe, a economia agropecuária consome mais de 2/3 da água. Agora está gerando menos de 5% do PIB. O que quer dizer isso? O que significa isso? Quer dizer que a produtividade, vamos dizer, do setor é exageradamente baixa. Então, isso tem que ser combatido, De que maneira, Aí isso vai implicar em gestão, melhor gestão da atividade agrícola e pecuária, Vai implicar também, e sobretudo, na tecnologia e no uso racional da água, Porque do jeito que nós estamos, não vai parar nunca essa coisa de fazer mais água, de mais reservatório. Fazer mais água sem trocadilho, Cláudio? Pois é. Porque, na verdade, a questão não é acumular água apenas, É gerenciar as reservas. E o Ceará, inclusive, a despeito das suas limitações, ele talvez seja um dos estados mais organizados nesse aspecto, Não tem a menor dúvida. Isso começou exatamente com a criação da Secretaria dos Recursos Hídricos, nos chamados governos da mudança. Era o Pérez o primeiro? Foi o Pérez Macedo? Macedo? O Pérez foi o primeiro secretário, foi criado no primeiro governo Tasso,
E depois se criou a COGER, que foi muito importante. E a COGER hoje é considerada um exemplo de boa prática, né, pelo Banco Mundial, né? Então, com isso, nós passamos a ter um bom gerenciamento, né, dos recursos hídricos. E veja só quantos anos já de seca nós estamos enfrentando, né? E se não fosse isso, né, há muito tempo teria havido um colapso, né? Nós estamos realmente numa situação muito... Por isso que eu digo, Josélio, que é o momento de fazer essa mudança na questão da agropecuária, né? No uso da água e do solo também, né? É interessante dizer que Celso Furtado, no começo dos anos 60, está lá na estratégia da Sudene, previa a reorganização da economia do semiárido, que consistia exatamente no melhor uso do solo e da água. No entanto, isso foi barrado, né, pelo patronato rural, que achava que aquilo ali ia trazer uma mudança que implicaria na perda de controle, né, daquele patronato, né, da situação. E, então, hoje, a gente tem plenas condições de fazer isso, né? Você falou na palavra-chave produtividade, quer dizer, não é só produzir, é você ter produtividade. Porque você fala, no PIB, o agropecuário é mínimo, isso, né? Ante comércio e serviço, e verdade. segundo a indústria. O anuário mostra, inclusive, por município essa divisão e no Ceará também. Cláudio, agora a gente está falando de um setor privado. Em que medida um planejamento de governo pode conseguir redundar no aumento de produtividade do setor privado? Qual a capacidade que um Estado tem de gerar esse impulso? Boa pergunta, porque você sabe que o governo está aí plantando, né, os 7 Cearás. Plantou o Ceará Saudável, né, e mais recentemente, aliás, implantou o Ceará Pacífico, né? E mais recentemente o Ceará Sustentável, né? E vai implantar proximamente o Ceará Saudável, né? Depois vem o Ceará do Conhecimento. Esse Ceará do Conhecimento, ele é básico, fundamental para levar a produtividade a todos os setores econômicos. Por quê? Porque o Ceará do Conhecimento, ele vai reunir o que de fato há de ciência, de tecnologia, enfim, de conhecimento, para que ele flua, né, para a economia, de maneira que se obtenha mais produtividade. E tanto para o pequeno como para o grande, né? Quando a gente fala, por exemplo, no melhor uso da água, de levar tecnologia, a gente está falando no Ceará do Conhecimento e está falando que o pequeno produtor, que a economia, vamos dizer, familiar, né, da agricultura familiar, também, né, vai avançar tecnologicamente. Cláudio, em que medida, é uma provocação que eu faço ao economista, em que medida o Ceará pode esperar do setor agropecuário, dadas as adversidades naturais que nós temos? Em que medida o Ceará não deveria, ou deveria ser uma estratégia para o Estado, esperar um crescimento, apostar em setores, por exemplo, como a tecnologia, e aí isso envolve formação técnica das pessoas, para gerar riqueza, dada a diversidade natural? Olha, nós temos uma questão muito séria, que é o fato de o setor agropecuário do Estado ter a maior população ocupada. É o mais intensivo de mão de obra, né? Exatamente. São cerca de 800 mil pessoas ocupadas no setor. Se você multiplica, vamos dizer, por 3 ou 4, né? Vamos dizer assim, pensar nas famílias, né, que estão envolvidas, né? Então você terá uma população razoável dependendo desse setor, né? Então, e esse setor tem possibilidade, sim, de desenvolvimento, né? Nós temos muita coisa nova acontecendo, né? Que a pecuária, por exemplo, é um exemplo, ela pode avançar, mesmo sem dúvida Ceará, nenhuma, mesmo nessas condições aqui, desde que se faça de forma racional, né? Você já vê hoje, por exemplo, propriedades produzindo rações, produzindo pastagem, né, para os animais, né? Então, isso aí, com o tempo, vai evoluindo, né, de maneira que você vai criando condições, vai criando uma pastagem cada vez com maior produtividade, né? E, no final, isso vai se transmitindo para todo o setor
pecuário, né? É o maior exportador de frutas frescas do Brasil aqui no Ceará, que é a agrícola famosa. Pois é. Né? Emprega lá 8 mil pessoas, imagina. Nós temos também a Itaueira, que é outra grande, né? E que infelizmente nesses últimos anos, né, eles foram obrigados a se retrair, né, aqui no estado. Ou ir para o Rio Grande do Norte, uma parte, enfim. Mas eu acredito que nós vamos ter bons invernos, né? E eles vão retornar e não só ter bons invernos, né? E nós vamos usar a água da melhor forma possível, de maneira que não vai mais ocorrer esse fato de sair daqui do estado por perder condições de produzir por falta d'água. A transposição, no seu modo de ver, impacta de que modo essa nossa conversa sobre sustentabilidade da água? Ela entra dentro daquilo que se pode chamar de segurança hídrica, né? Você tem ali... Ela garante uma segurança efetiva, no seu modo de ver? Uma segurança... Bom, eu não posso dizer assim que seja uma segurança grande, né? Certo? Mas, de qualquer maneira, aquela água chegando já vai garantir, né, que pelo menos se tenha um mínimo, né, para poder utilizar. E tem um fato novo, né, Cláudio, que é a dessalinização. Né? Durante muitos anos se falava muito no empirismo e agora a gente vê concretamente um movimento no sentido de atrair investimento nessa área. Exatamente. E água para consumo humano, inclusive. É verdade. O custo é muito alto, mas dentro do planejamento que o Estado está desenhando, a água do mar, ela entra na composição dessa segurança hídrica? Não, entra também, não é? Há um projeto aí já em curso, né? Então, nós teremos... o que ocorre também, Jocélio, que já há muito reuso, certo? A indústria já está fazendo, vamos dizer, um uso mais racional da água, né? Isso é importante, né? E também, não é? Quando você puder fazer vamos dizer assim, uma agricultura com maior produtividade no uso da água, tudo isso aí vai melhorar, o quadro vai mudar totalmente. A gente aprendeu muito com Israel já, né, Cláudio, nesse diálogo com Israel nos últimos anos. O próprio gotejamento, acho que é uma tecnologia israelense, né? De irrigação, exatamente. Né? Tem muitas coisas que a gente pode aprender com Israel e com outros países também, né? Que pode oferecer novas tecnologias que são perfeitamente adaptáveis aqui às condições do nosso estado, né? Isso passa por investimento em pesquisa, né, Cláudio? A Embrapa, claro, sempre. A despeito de ter sido uma criação dos governos militares, satanizados por razões diversas, justas, né? Mas foi um momento ali do país em que o país investiu em pesquisa, né, Cláudio? Sem dúvida determinante. Nenhuma. Por isso que eu falo que o Ceará do conhecimento, né, será, vamos dizer assim, uma pedra angular em tudo isso aí, porque vai fazer com que esse conhecimento possa fluir para todas as áreas, para o setor econômico, para o setor social, para o próprio governo, né? Eu vou ter que chamar intervalo, Cláudio, mas vou deixar lá uma questão. Ainda falar de Ceará 2050, o que é que você pode antecipar para a gente? A gente está indo ao ar em setembro, é possível que estejamos a dias do lançamento, ou que possa até ter acontecido, mas eu queria que você, dentro do possível, adiantasse o Ceará 2050 e respondesse a uma questão também. Em que medida, que tipo de investimento o Ceará deve atrair a preços de hoje? Qual o preço disso a propósito? A gente tem situações aí de empresas de baixa tecnologia, fabricação de sapato, etc, etc. Em que medida isso agrega além do chão de fábrica? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. O programa especial no Anuário do Ceará faz um rápido intervalo. No próximo bloco, volta a conversar com o economista e consultor editorial do Anuário do Ceará, Cláudio Ferreira Lima. Até já! Estamos de volta com o programa especial Anuário do Ceará, hoje conversando sobre a economia cearense. E aqui no estúdio, o economista e consultor editorial do Anuário do Ceará e um dos pais do Anuário, Cláudio Ferreira Lima. Doutor Cláudio, deixando a seguinte questão. Queria que você antecipasse para a gente, torcendo que o programa esteja indo ao ar antes do lançamento do que eu estou falando, que é o Ceará 2050, não é? E que você antecipasse para a gente algum elemento a mais que você possa falar desse desenho. E repetindo, né, qual é o diálogo, qual é a semelhança que há entre o Ceará 2050 e o Fortaleza 2040? É um modelo semelhante? Bom, sem dúvida nenhuma, o Ceará 2050 tem uma vantagem. Ele vai aprender muito com o Ceará 2040. Fortaleza 2040. Aliás,
Fortaleza 2040. Isso aí não resta a menor dúvida. E outro fato importante, né, com relação ao Ceará 2050, né, como eu já disse, é o primeiro plano de longo prazo do Estado do Ceará. Você vai ter condições de saber como é que seria o Ceará daqui a 10, 20 ou 30 anos, né? Por quê? Porque será definido no plano que terá uma grande participação da sociedade, como foi o 2040, é uma característica várias audiências do públicas, Fortaleza, né? 2040, que passará para o 2050, de ouvir a sociedade, né? Debater, né? Para poder, então, chegar na definição daquele Ceará que o cearense, de fato, quer, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante a considerar, né? Essa forma participativa, Cláudio, de elaborar o plano. A propósito disso, a gente está falando, vamos para a vida real, né? Imagino que dentro do próprio governo haja resistência quando se chega falando em planejamento para 2050, como deve haver na prefeitura com 2040, o imediatismo, né? O tempo das coisas, né? Da política, o tempo da gestão, meio que assoda para que se faça o imediato, sem perder lá muito tempo com o planejamento. Você, pela sua experiência de governo, você foi secretário no governo Tasso 96, anos 90, você foi Plance, Instituto de Planejamento do Ceará, você conhece muito bem o governo, BNB. Esse tipo de resistência é muito forte no setor público, não, Cláudio? Jocélio, é claro, e como eu falei, nós vamos aprender com Fortaleza 2040, né? E por conta disso, né, nas discussões iniciais, já se tem como certo um engajamento maior, né, da administração atual na elaboração desse plano. Então, isso aí, o próprio Eudoro Santana, que coordenou Fortaleza 2040, ele reconheceu que houve... Pai do governador Camilo. Pai do governador Camilo, reconheceu que houve, de fato, vamos dizer assim, uma separação entre a administração atual e o plano Fortaleza 2040. Tanto que o candidato Roberto Cláudio não mencionava o Fortaleza 2040 na sua campanha. Em nenhum momento ele mencionou. Quer dizer, estamos falando de blindar um planejamento que seja a parte da gestão que está em curso. Isso aí não pode, de fato, ocorrer. E, naturalmente, o Ceará 2050 já vai, vamos dizer assim, se valer, né, dessa experiência do Fortaleza 2040. Né? Outra coisa que você falou sobre essa questão do perfil, né, dos investimentos... Deixa eu recolocar, porque quem chegou agora no segundo bloco. Eu deixei a seguinte questão, em que medida o Ceará pode ir além da atração da fábrica de calçados, para resumir a história, de trazer uma empresa, uma Grendene, tem 7 fábricas em Sobral, bacana, ok, gera um monte de emprego, mas que não agrega tanto além desse chão de fábrica. Bom, aí... Que capacidade um estado como o Ceará tem, Cláudio, de atrair algo que agregue mais a ele? Jocélio, tudo, vamos dizer, depende do perfeito entrosamento, entre outras coisas, e muito fortemente da mão de obra, da qualificação das pessoas, né, e do tipo de investimento. Então, enquanto a gente não, vamos dizer, avançar na qualificação da mão de obra, nós não poderemos ter aqui indústrias, né, que exijam essa alta qualificação, né? Agora, a coisa está mudando, né? A gente já está avançando nessa área. De que modo? Em quê? Por exemplo, nós estamos avançando na educação e muito, né? Nesses últimos anos aí, escolas profissionais? Essa escola de ensino, não só o ensino formal, nós avançamos, né, na qualidade desse ensino, como também no ensino tecnológico, tanto em nível médio como em nível superior. E isso aí vai, então, criando as condições para que, então, a gente possa ter aqui, vamos dizer assim, investimentos que tenham maior valor agregado, né? Quer dizer, que exijam maior qualificação das pessoas. Isso aí, sem dúvida nenhuma, vai começar a acontecer. Porque se você olhar para a história, nós começamos a nossa formação econômica com gado e com algodão, que não exigiam qualificação nenhuma das pessoas, né?
quando essa economia, não é, ela praticamente faliu, né, e começou os processos de industrialização no Estado, principalmente a partir do primeiro plano de metas governamentais de Virgílio Távora, o que indústria a gente poderia ter? A gente só poderia ter indústria tradicional, né? Por causa da mão de obra, da qualificação das pessoas, né? Então, ao longo do tempo, né, quando a gente vai avançando, né, na educação, como tem ocorrido agora, é que a gente vai ter condições de receber, né, essas indústrias, né, esses negócios que exigem uma mão de obra mais qualificada. Essa é a equação é essa. A equação é essa. Cláudio, a gente tem aí dois fatos relevantes na economia do Ceará, num período até modorrento de boas novas, que foi a vitória da alemã Fraport como concessionária do aeroporto Pinto Martins e a aproximação entre o governo do Ceará e o Porto de Roterdã. Então, dois momentos aí, dinheiro privado, dinheiro novo, dinheiro estrangeiro chegando. De que modo o Ceará está se preparando para estabelecer uma relação com esses dois players internacionais de maneira construtiva para o Estado? Bom, esses projetos aí, como você deve ter acompanhado, são considerados dentro do Estado como projetos prioritários, né? E o governo tem agido dessa forma com relação a eles, né? Então, tem tido todo o cuidado, tem procurado, né, conduzir essas negociações da melhor forma possível para que isso resulte para o Estado em maiores benefícios, né, em termos de emprego, em termos de renda, né? Então, há toda uma preparação. E, realmente, com relação ao complexo do Pecém, eu acredito que esteja aí, vamos dizer, a principal joia da nossa coroa, né? Realmente, a localização estratégica, né, localização geográfica do porto, que é considerado pelos estudiosos dessa questão como um porto de vocação continental, né? Isso vai permitir, então, aquilo que durante o Pacto de Cooperação se discutia, né? E o Raimundo Padilha era um dos que defendia muito essa ideia, né, de ver ali o Pecém como um grande entreposto, né, comércio internacional, trazendo benefícios para todo o Estado, né? E isso, na verdade, nós estamos caminhando nesse sentido, né? Então, você está falando o seguinte, pela importância estratégica e geográfica que o Porto tem, o Ceará tem um trunfo muito grande na hora de sentar à mesa com o Porto de Roterdã e estabelecer em que bases essa relação vai se dar. Sem dúvida nenhuma. E eles, tomara que isso esteja sendo usado a nosso favor, sem dúvida, com essa eficiência. Né? Eles reconhecem isso, né? Com certeza, eles estão voltados, com os olhos voltados para cá, porque sabem desse potencial. É um potencial imenso, né? Quer dizer, esse porto aí, a área de influência dele, quando se acelera, se aumenta, o processo cresce, né, de investimento, vai se estender, passar do estado do Ceará, vai envolver, eu diria, o norte, o nordeste. E você sempre lembra, Fortaleza, como o IBGE já mostrou, tem mais de 700 cidades sob sua influência, né? A influência do Ceará, de Fortaleza, melhor dizendo, ela se estende pelo norte, pelo nordeste, ela é muito grande, né? É muito capilar. Já existe essa característica do estado, né, na área de influência de Fortaleza, é a terceira do país, depois de São Paulo e do Rio, e olhe que a influência de Fortaleza é bem próxima do Rio, talvez até consiga passar do Rio. É, né? Mesmo? Chega tanto? Chega tanto. É medido em termos de população, né? Sei. São mais de 20 milhões de pessoas que procuram Fortaleza. O Rio de Janeiro é 21, a diferença é muito pouca, né? Cláudio, 2 minutos para acabar, menos que isso, mas eu tenho que tratar de um assunto que é muito afeito ao seu pensamento, né? Os bancos de desenvolvimento. A gente está vivendo uma agenda no Brasil em que a equipe econômica tem um pensamento muito focado na mitigação do que seriam créditos direcionados, né? Eu estou falando aí do dinheiro que alimenta o BNB, que chega lá na ponta. Eu estou falando do BNDES, né, mudança de TJLP para TLP. Estou falando de um país que diz o seguinte: por que eu vou oferecer dinheiro mais barato se eu não tenho uma contrapartida que justifique? Em linhas gerais, o discurso oficial tem sido esse. Em que medida o BNB
deve, na sua visão, se posicionar? Em que medida o BNB? Como é que ele sai disso? Olha, é o seguinte, né? Eu sei que é uma pergunta complexa, mas... É complexa, mas a própria... Pontos em um minuto. Vamos dizer, Constituição, ela responde o FNE isso, garante, né? né? Que nós teremos de ter realmente um instrumento específico dedicado à região mais pobre do país, né? Sem isso aí, sem esses incentivos, Josélio, realmente a gente só vai... Agora, é claro que quem está no comando, né, e sobretudo a força, né, dessas regiões do Sul, Sudeste... Sempre, né? foi assim. Claro. Sempre foi assim. Todos os governos, PT, então, PSDB, todos eles. Então, tem que haver uma luta muito grande. Eu estive lá dentro por exemplo, quando houve um ataque ao FNE, né, na restitucionalização da Sudene, né, e eu vi lá a própria liderança do partido do governo, né, investindo contra, né, os instrumentos, né, de desenvolvimento da região. Porque o que está acontecendo hoje é que a taxa do FNE caiu, no entanto, o horizonte dela tende a torná-la desinteressante versus o que era. Né? O que não é realmente uma coisa boa para a região, né? É muito grave se chegar a esse ponto. Né? Você trabalhou na equipe, você foi assessor da bancada do Nordeste na Constituinte 88. Exatamente. Quer dizer, a gênese disso tem muito do Ceará, Firmo de Castro, você... Vigílio Távora. Távora. Mauro Benevides. Né? Então tem realmente figuras que daqui do Ceará que lutaram fortemente. O próprio Lúcio Alcântara, né? Certo? Estamos falando de uma ameaça ao FNE constante, Cláudio. É verdade. E isso aí me preocupa bastante, porque eu passei vários anos lá no Congresso exatamente acompanhando os trabalhos das duas casas, né? Para poder, vamos dizer, neutralizar, né? Quer dizer, claro que não era eu que ia neutralizar, né? Ia buscar condições de informações. Munição. Né? Munição para que os parlamentares do Nordeste pudessem neutralizar. Talvez falte munição para isso, mostrar qual o retorno que esse dinheiro tem dado, Cláudio. Talvez falte isso, né? Pois é. Talvez falte isso. E é possível isso fazer com maior tranquilidade. Quando o João Alves Mello era presidente do Banco Nordeste, ele fez um trabalho muito interessante para mostrar exatamente o retorno que o FNE deu para o Nordeste. Ok, Cláudio. Meu tempo acabou. Muito obrigado. Prazer recebê-lo. Você, como eu disse, que também é anfitrião, é um dos editores do Anuário. Obrigado. Prazer é meu. Muito obrigado. Eu conversei com o economista, consultor editorial do Anuário do Ceará, Cláudio Ferreira Lima. O programa de hoje fica por aqui. Para ter acesso ao conteúdo do Anuário, com dados sociais, econômicos, políticos, culturais, históricos, você pode acessar o site www.anuariodoceara.com.br. Agradeço a sua companhia. Tchau, até a próxima.